Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar de um tema super interessante que a gente chama de burnout. Só que ele não é um burnout normal. Não é mesmo, doutora Dariane? Ele não é um burnout do trabalho, da vida Ah, profissional, é o burnout materno. burnout materno, muito bom. E o que seria então um burnout materno? Então, vamos primeiro falar da palavra burnout, Acho bom. né? As pessoas precisam entender o que é o burnout. Então, o burnout é o desgaste, o estresse com a vida profissional. E a gente tem ouvido falar um pouco dessa palavrinha, porque a sensação que eu tenho é que nós estamos tão acelerados, estressados, né? Sobrecarregados. E aí, volta e meia, a gente tá com burnout, tem pessoas que falam tá com burnout, né? Enfim. Então, parece que a palavra vem se popularizando, principalmente nesse pós-pandemia, com esse excesso de tecnologia e tudo mais. Antigamente a gente saía para trabalhar, 5 horas da tarde encerrava, voltava para casa. Hoje tudo continua no WhatsApp, continua nas redes sociais, continua o tempo todo, sábado, domingo, feriado. Sim. A gente não desliga mais. Não, a gente não desacelera. Sim. A nossa vida profissional, ela está simplesmente tomando conta das nossas casas, né? Tomando conta das nossas famílias e acaba que nós não damos uma pausa, né? A gente tem contaminado muito as nossas relações, né, com esse excesso. Sim, quantas vezes estamos conversando com um amigo e falamos, peraí, deixa eu só responder porque é do trabalho. Sim. Né? Então, assim, o burnout, ele é esse desgaste. Só que hoje a gente não quer falar da vida profissional, né, Manu? A gente quer falar daquele assunto que a gente ama. Que é maternidade. Mas tem um olhar também para esse desgaste dentro da maternidade, né? E é meio que um tabu, porque a nossa cultura romantiza muito a maternidade. E a mulher, ela não se sente permissiva, ela não se permite se sentir cansada, ou pelo menos falar que está cansada por esse motivo, pelo motivo da maternidade. A culpa é tanta na maternidade que nem dizer que a gente está cansada a gente pode, né? É como se fosse um pecado. E é como se a gente tivesse, de alguma forma, menosprezando aquela criança ou aquele pequeno ser que está ali com a gente. E como se a gente não tivesse esse direito, né? E até algumas pessoas vão olhar assim, meu Deus, olha o que essa mulher está falando, né? Mas a gente está nesse programa, a gente está agora em 2023, é necessário falar disso, é necessário a gente se permitir se sentir cansada como mãe também, porque afinal é um trabalho de 24 horas. Esse sim é um trabalho de 24 horas. Esse sim é o bom trabalho, na minha opinião, é o trabalho mais importante. Doutora Dariane, eu vejo, assim, quando a gente pensa nessa maternidade, principalmente quando ela é de... Eu acho que a gente fala a primeira viagem porque é quando acontece tudo, mas não que a de segunda viagem não seja menos importante, até porque vai haver ali uma adaptação dessa família com a chegada de novo e tal. Mas a impressão que eu tenho é de que é tudo muito novo, né? Você muda o seu corpo, você passa pelo processo do parto, e às vezes o parto é o momento que a gente mais idealiza como o medo, e talvez é depois do parto em que vem a parte mais pesada mesmo. É como se o parto fosse o fim dos problemas e o início do romantismo, né? E na verdade não é bem assim. Não é por aí. Ninguém te contou. Porque na verdade, quando você vai pensar nessa mãe que ela chega, são tantos desafios para ela se fazer mãe, né? É literalmente nasce um filho, nasce uma mãe. Porque ela precisa aprender a amamentar,
ela entra no limite do sono e da exaustão, porque aquela criança naqueles primeiros 3 meses, principalmente, né? A gente... Que hora que a gente dorme? Me fala. Não sei. E aí pode pensar, vamos jogar essa mulher já após o 6º mês que volta a trabalhar, né? É um outro problema. Então ela começa a fazer o tal do 3º turno, Exatamente. porque ela tem o turno do trabalho, o turno da casa e do esposo e o turno do bebê que não dorme à noite. E isso é muito interessante, esse bebê que não dorme à noite, porque eu retornei ao trabalho com 7 meses e amamentei até 1 ano e 4. Então, quando dava, por exemplo, 11h30 da manhã, dependendo da blusa que eu tava, o meu peito minava, né? O leite, e a gente saía correndo para casa para amamentar. E houve esse processo mesmo. Então, uma criança que dormia a noite toda, como a mãe sai para o trabalho, ele começa a não dormir mais à noite, porque ele quer a mãe. Então, você vê que a amamentação, ela entra no processo do apego emocional também. Exatamente. E aí, você tá cansada. E aí, você tá sobrecarregada. E nisso, nós estamos pensando naquelas mulheres que são profissionais e mãe de um filho. Agora pegamos mãe de 2 ou mais filhos e profissionais. Sim. Não tem como. A longo prazo, esse desgaste emocional, ele vai desenvolver nessa mulher algum transtorno. Ela vai perder energia com tanto desgaste. E não tem como. São os transtornos de ansiedade, a depressão, né, síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático com o ambiente de trabalho. Então, são transtornos que sobrecarregam essa mulher, que são consequências do burnout. Então, eu entendo que o burnout, ele chega para ele desenvolver uma doença. Exatamente. Às vezes as pessoas acham ele que é um alerta. Burnout é a doença em si. Na verdade, o burnout é o desgaste. O desgaste vai gerar sinais e sintomas de uma doença psiquiátrica, né? Então não adianta eu tratar a depressão dessa mulher, sendo que o que está desgastando ela continua ali. Tanto é que o tratamento de burnout profissional, burnout do trabalho, é o afastamento do ambiente do trabalho e o tratamento da comorbidade psiquiátrica. Então, a gente afasta a pessoa por 90 dias e trata a depressão. E aí fica a pergunta no ar. Então, como afastar a mãe? Como fazer? Vamos afastar a mãe, né? Não tem. Então, o burnout materno é o único burnout que a gente não afasta, né? O fator estressor tá ali. E o fator estressor também é o fator de maior amor, né? Então, e aí eu acredito que gera a cabeça dessa mãe também, coitada. Primeiro porque ela não pode falar. Segundo porque ela tá exausta com as demandas da criança e do restante da casa. Sim. E terceiro, que é justamente aquela criança que a deixa exausta é que faz ela ter sentido de viver e quer fugir e carregar ela. É muito incoerente essa maternidade. É muito incoerente. E aí eu penso também nessas mães com essa sobrecarga que muitas vezes a gente tem um marido que pode ajudar, às vezes a gente tem um marido que não ajuda, a gente tem a mãe hoje conhecida, né, com o termo de mãe solo. Então, assim, diante de tantas demandas, né, ela acaba ainda, muitas vezes, no processo de gerenciamento de todos esses afazeres. Na verdade, ela tem uma rede social, é uma rede de apoio. Essa rede de apoio se centraliza na mãe. Não adianta. Sim. Né? Então, vamos supor, eu tenho 2 funcionárias, que não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas ela tem 2 funcionárias e um esposo. Ela precisa administrar, e a administração é um emprego, né? Então ela precisa administrar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai recolher isso, tá na sua hora, tá na sua... Já é um emprego. Então esse gerenciamento também já é estressante. Então é muito importante que aquelas pessoas que querem ajudar essa mãe, né? Que querem se tornar uma rede de apoio mais enfática na vida dessa mãe, é muito importante que ela tenha iniciativas. Papais tenham iniciativas, Sim, né? como é importante, né?
Cada vez mais as mulheres estão reclamando da falta de iniciativa dos homens, que também eu acho que é um pouco culpa da mulher, porque as mulheres tomam frente de tudo se deixar, né? Elas vão tomar frente do mundo, né? Sim. Não tem jeito, né? Mas acabam que os homens ficam muito aguardando a iniciativa da mulher. E esse é o momento, quando a mulher está nesse momento de desgaste, de estresse, do homem começar a Assumir mudar a esse postura. papel, né? Exatamente. Eu acho que são coisas simples quando a gente fala dessa maternidade, desse momento de transição, né? Porque é um momento de transição para você se tornar mãe, para você se sentir segura naquele papel. Você tem que lidar com a opinião dos outros, você tem que lidar com a sua própria aceitação. Então, assim, observar se uma fralda acabou e já comprar, né? Perceber se já está perto da vacina ou se já está perto do dia do médico, oferecer ajuda. Tá saindo do trabalho, já passa, compra banana, compra o leite, Sim, né? Não espera para Exatamente. isso, né? Porque eu acho que às vezes, e principalmente nesse movimento da licença maternidade, que às vezes ela está em casa, ela acaba muito ainda sobrecarregada, porque aí ela lava uma roupa, ela precisa passar, aí dobra, aí é tanta demanda pequena, e fora o dia que às vezes a criança, ela quer o quê? Só o colo. E eu acho que é muito importante. A gente não faz nada. Não. E a minha quer tanto colo, você precisa de ver. Tem 5 anos, quer ficar no colo. Não se preocupe, o meu também tem 5 anos, só quer ficar o colo. Dá oportunidade. E aí as mães perguntam, tá, e agora? O que fazer? Eu acho que o mais importante do que o que fazer a partir do momento que foi identificado o burnout materno é a gente trabalhar antes de identificar. É a gente trabalhar com a prevenção. Porque, como eu disse, o tratamento, a gente vai tratar as comorbidades psiquiátricas, mas é a mudança da qualidade de vida. É a mulher tentar se redescobrir após a maternidade. Então é muito importante não deixar que o burnout aconteça para que as coisas se modifiquem. É importante que se modifique já e trabalharmos a prevenção, né? Porque realmente a parte psiquiátrica do burnout materno é complexa, porque não tem como eu afastar a mãe da maternidade. Doutora Dariane, eu acho que você comentou um ponto que eu acho muito interessante, que é a questão da rede de apoio, né? Porque às vezes essa rede de apoio, ela também pode atrapalhar. Então, às vezes, nem é um pai, é um gerenciamento da casa que gera esse transtorno interno, mas às vezes é uma sogra, é uma cunhada, que às vezes vai para ajudar naquele momento, mas na verdade, às vezes a pessoa é tão tóxica que ela faz essa mãe entrar em desequilíbrio, né? Então, assim, como agir, como proceder neste momento que muitas vezes a gente recebe essa pessoa e a gente tem que lidar com tantas cobranças e que, na verdade, a gente só quer ser acolhida naquele momento e ajudada. É complexo, né, a gente receber essa pessoa tóxica em casa. Mas a mulher, ela tem que assumir a postura de dona da casa e mãe do filho. E mãe do filho. Né? E aqueles que ajudam sejam bem-vindos, e os que não ajudam, seja honesta. Não está sendo bem-vindo nesse momento? Eu preciso ficar sozinha com meu filho, né? E eu acho que isso tem muito a ver com autoconhecimento, para você ter segurança de falar aquilo e saber o que te adoece e o que não te adoece. E é por isso, não, está certíssima, e é por isso que na prevenção do burnout, o autoconhecimento é a parte mais importante. A mulher, ela tem que entender os seus limites e entender que ter limite não é fraqueza, né? Porque todas as mulheres da nossa geração e da geração que está vindo têm a síndrome da Mulher Maravilha e acredita que ter limites e pedir um tempo é fraqueza. E na verdade não é. Né? É autoconhecimento, requer muita humildade e coragem ao mesmo tempo, você entender aonde está o seu limite. Concordo. Né? Concordo, e acho que a gente tem que fazer um vídeo sobre a Mulher Maravilha desse século XXI. Eu acho que vai ser ótimo. Bem, gente, então eu acho que é isso que a gente tem que observar nessa mãe que está chegando agora, né? Essa mãe que está nascendo mãe agora. São inúmeras demandas, mas também a gente precisa de ajuda e principalmente acolhimento. Exatamente. Né? E nunca é tarde para você se conhecer, colocar os seus limites
e se descentralizar. Né? Ótimo. Se permitir, né? Ser ajudada. Porque a sua casa, ela é gerida por você. Sim. Mas ela não precisa estar centralizada em você o tempo todo. Eu acho que essa observação é muito importante, porque a gente precisa observar aspectos que a maternidade traz muito também, né? Assim, a comparação, às vezes com a blogueira do Instagram, ou às vezes com aquela colega que está distante, mas que a gente olha e fala assim, nossa, como ela consegue fazer isso e eu não consigo. Eu preciso falar sobre isso. Olha só, quando eu tive a Maria Tereza, eu saía de casa às 5 horas da manhã, eu treinava, na época eu fazia crossfit. Crossfit, academia e, se não me engano, natação. Então eu fazia 3 esportes naquela época bem logo antes do 6º mês de vida da Maria Tereza. E aí as pessoas falavam assim, nossa, eu queria ser igual a você, eu queria conseguir ser igual a você, não sei o que, não sei o que. Mas ninguém sabe o que tem lá na minha vida, porque é bonito o que eu tô postando, mas eu sempre falava, não, você não tem que querer ser como eu. Né? Eu posso fazer esse tanto esporte porque eu tenho uma rede de apoio dentro da minha casa que é muito grande. Né? Eu tinha a babá da Maria Tereza, que é a madrinha e tia da Maria Tereza ao mesmo tempo. Eu tinha a minha mãe morando dentro da mesma casa. Eu tinha funcionários. Então, é muito importante que as pessoas não se comparem àquele que está ali no Instagram, colocando aquela vida maravilhosa e tal. Então, a minha realidade era muito diferente da realidade da maioria das mulheres que ainda não tem nada disso que eu tinha, ainda são mãe solo, porque não tinha nem o marido. Né? Então, eu precisava falar sobre isso, porque as pessoas às vezes se comparam com pessoas que não estão muito longe. E isso é um movimento, é um motivo interno de você ali desestruturar e você se sentir fracassada naquela missão que você tem, naquele trabalho que você tem. E aí você não tem força para continuar. E você acha que tá tudo ruim, e de repente aquilo é motivo para você começar a ter desgosto, e aí você já começa a não ter tanto brilho assim para a vida e para a maternidade e a lindeza que ela te oferece, te traz. Hoje todo mundo fala assim que a depressão é o mal do século, né? Mas eu acho que o mal do século é a comparação. E as redes sociais têm trazido a comparação. Contribui muito, né? Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Em relação ao que eu posso, o que eu não posso, meu limite, e não comparar-se a ninguém. Tá certo. Achei o papo ótimo. Também gostei bastante. A gente não pode falar de maternidade, a gente ama maternidade. A gente sonhou muito com isso. Então, gente, se você gostou, se inscreva, compartilhe. Esse é o nosso canal. Sempre que nós tivermos vídeos novos, vai aparecer aí para você. Então, se inscreva. A gente se vê, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.